Em nosso estudo de hoje é a lição 76 do livro Religião dos Espíritos, Jesus e Atualidade. Hoje, sabe a física que a luz é uma forma de energia e que todas as coisas criadas são composições energéticas vibrando em ondas características. Disse o Cristo: brilhe vossa luz. Começa a magnetologia a provar cientificamente a reencarnação. Elucidou o Senhor: necessário vos é nascer de novo. Conclui a medicina que o homem precisa desembaraçar-se de tudo o que lhe possa constituir motivo à cólera ou tensão em favor do próprio equilíbrio. Ensinou Jesus, por fórmula de paz e proteção terapêutica: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos façam mal e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Afirma a psicanálise que todo desejo reprimido marca a personalidade, a feição de recalque. Aclarou o Divino Mestre: não é o que entra na boca do homem o que lhe torna a vida impura, mas é o que sai do coração. A penologia transforma os antigos cárceres de tortura em escolas de educação e de reajuste. Proclamou o eterno amigo: misericórdia quero e não sacrifício, porque os sãos não necessitam de médico. A sociologia preceitou o trabalho para cada um na comunidade como simples dever. Informou Jesus: quem dentre vós deseje a posição de maior, seja o servo de todos. A política de ordem superior exige absoluta independência entre o Estado e as crenças do povo. Falou o Cristo: dai a César o que é de César e a Deus o que a Deus pertence. A astronáutica examina o campo físico da Lua e dirige a atenção para a vida material em outros planetas. Anunciou o mestre dos mestres: na casa de meu pai há muitas moradas. A unidade religiosa caminha gradativamente para o culto da assistência social e da oração acima dos templos e de pedra. Asseverou o emissário sublime: nossos antepassados reverenciavam a Deus no alto dos montes, e dizeis agora que Jerusalém é um lugar adequado a isso, mas tempos virão em que os verdadeiros religiosos adorarão a Deus em espírito, porque o Pai procura os que assim o procuram. A navegação rápida e a aviação, o telefone, o rádio, o cinema e a televisão, apesar das faixas de sombra espiritual que por enquanto lhes obscurecem os serviços, indicam a todos os povos um só caminho, a fraternidade. Recomendou o Senhor: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eis porque a doutrina espírita nos reconduz ao Evangelho em sua primitiva simplicidade, porquanto somente assim compreenderemos, ante a imensa evolução científica do homem terrestre, que o Cristo é o sol moral do mundo, a brilhar hoje como brilhava ontem, para brilhar mais intensamente amanhã. Que lição maravilhosa! Maravilhosa porque volta e meia a gente escuta algumas pessoas demonstrarem, vamos botar assim, uma certa estafa, já estafante você estudar o Evangelho, porque são termos muito antigos, as traduções bíblicas elas não atualizam, é claro, com a linguagem de hoje, né? Mas tem gente que fala que Jesus está ultrapassado, assim como tem gente que fala também que Allan Kardec estaria ultrapassado. E já que estou falando de Jesus, fazendo essa comparação com Allan Kardec, eu fui ouvir porque Allan Kardec ele escreveu o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e no finalzinho da sua vida ele escreveu um livro todo voltado para a ciência. Mas ele fez questão de dizer no livro da Gênese, ele dizia o seguinte, que se um dia a ciência dissesse alguma coisa contrária a ele, comprovasse, fiquem com a ciência. Kardec está trazendo essa informação. E Kardec estava utilizando, naquela época do lançamento do livro, em 1867, ele utilizando o seguinte, ele falando: olha, o que tinha de mais moderno
de terminologia científica ele estava utilizando. É claro que nós estamos falando do século XIX. No século XXI, muitos termos podem ter caído em desuso, podem ter se tornado obsoletos, como, por exemplo, uma crítica que se faz muito com relação a Kardec. Ele usa o termo etéreo. Etéreo era o termo da época. Hoje o termo é outro. Aqui use outro. Mas que quando for olhar o dicionário, vai, peraí, o etéreo, na verdade, significa aquilo, o que é hoje. Então, é até um desafio para quem gosta de estudar esse lado científico, os amigos que se voluntariam a dar o curso da Gênese, a gente fala, é um curso desafiador, porque ele exige que o instrutor se atualize. Já que o livro é todo científico, ele se atualize dentro da astronomia, dentro da geologia, dentro dos estudos biológicos, para poder trazer o que Allan Kardec estava falando e o que é hoje o estudado, que evoluiu bastante. Mas evoluir não significa que está ultrapassado. Não é que esteja ultrapassado. É que foi adaptado. É a mesma coisa que falar assim, na época se usava o termo idiotia e hoje se usa portador de deficiência especial. Aí se eu usar idiotia, as pessoas vão achar um absurdo, mas tá, uma coisa é sinônima da outra. Só está utilizando termos novos para poder evitar preconceitos, enfim. O texto de hoje faz isso com Cristo, mostra o quanto Cristo ele é atual dentro de todos os aspectos científicos que a gente puder imaginar. Emmanuel começa falando, a física fala que hoje tudo é energia. Aliás, Einstein falava, o que é matéria? Energia condensada. É como se a gente pegasse todo o ar que está aqui nesse ambiente e fosse juntando tudo, e todas aquelas impurezas, que tem um monte de impureza que eu não estou vendo aqui, eu juntei tudo, condensei tudo, vai formar alguma partícula sólida. Então, matéria é energia condensada. Jesus falou, brilhe vossa luz. Aí depois a magnetologia hoje está provando cientificamente a reencarnação e existem grupos científicos, não são religiosos. Até porque se forem religiosos serão parciais, perde a graça. Existem grupos científicos estudando a reencarnação já há um bom tempo. E vocês vão encontrar aí, através de documentários da BBC de Londres, por exemplo, documentários buscando confirmações da reencarnação. Hoje a magnetologia está provando cientificamente. Jesus já tinha dito lá atrás, necessário você nascer de novo. Depois ele fala, a medicina vem mostrando para a gente que quanto mais a gente se entrega à cólera, à tensão, a gente desequilibra o corpo todo. Jesus já falava, amai até os vossos inimigos. O que isso significa? Não entre em cólera. Estava utilizando linguagens da época, de maneira que pudesse impressionar, e também é um desafio para todos os representantes religiosos que divulgam o cristianismo, sejam eles padres, sejam eles pastores, seja o expositor na doutrina espírita. É o quê? É trazer Jesus para os dias de hoje também. A gente fica usando linguagens que já são ultrapassadas também, e linguagens que nem todo mundo vai ter acesso. Vai ser, o que é isso? Ungido. O que é ungido? Ungido, por exemplo, é uma palavra que a gente não usa normalmente no nosso cotidiano. Então vamos estudar o que é ungido, o que é unção, qual era a substância que se utilizava na época, era o azeite, vamos entender o que é isso, o óleo que era utilizado, né, para a gente poder trazer para a realidade nossa. A gente tem que trazer para os dias de hoje de maneira que a gente entenda, né? Tanto que o objetivo do Espiritismo foi tirar o véu que estava por trás de cada parábola, de cada passagem do Cristo, adaptando aos dias de hoje. Mas até mesmo o que Allan Kardec escreveu no livro Evangelho segundo o Espiritismo para a gente, os Espíritos, pode ser que daqui a 200 anos, 300 anos, a linguagem possa estar sendo, entre aspas, ultrapassada. Não é ultrapassada, foi utilizado o que tinha de melhor na época. Mas a gente vai ver que está sempre atual. Jesus é atual. Jesus é atual de todos os tempos. Um dia a gente vai estar lá 10 mil anos na frente, vai olhar para trás, meu Deus, imagina se a gente tivesse que voltar agora para um mundo onde só tivessem crianças e eu tivesse que falar a linguagem deles. Eu ia tentar falar de uma maneira que eles pudessem entender, mas sem poder explicar tudo. Foi isso que ele fez com a gente. Então, tudo que está mostrando aqui no estudo de hoje, falando de Jesus, já estava lá na frente, ele é o mestre dos mestres, ele é o governador do nosso planeta, é o nosso guia e modelo, é o nosso salvador. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.